problema do acidente de trabalho na infância é extremamente grave pelo impacto irreversível que um trauma ou um adoecimento pode causar à saúde da criança e do adolescente. Em princípio, a condição da criança é incompatível com o trabalho. Um acidente pode causar um trauma psicológico ou uma limitação física ou intelectual que comprometa definitivamente o desenvolvimento da criança e do adolescente, excluindo-os para o futuro. É preciso respeitar a fragilidade do corpo da criança e do adolescente. A formação óssea de uma criança, por exemplo, tende a ser mais frágil, o seu metabolismo tende a assimilar com maior impacto a ação dos contaminantes, a estrutura muscular pode ser seriamente afetada em casos de trabalhos com peso excessivo, de esforços repetitivos, etc. No Brasil e no mundo, o fenômeno revela em si um descaso, pois aqueles que deveriam ter prioridade no atendimento, cuidado e carinho terminam sendo mutilados, aleijados e violentados pela exploração da relação de trabalho. Dados do SINAM, vinculado ao Ministério da Saúde, revelam que no Brasil morreram 187 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos durante o trabalho nos últimos 8 anos, ou seja, entre 2007 e 2015 foram quase 21 mil acidentes de trabalho, dos quais 187 crianças e adolescentes foram a óbito. Mas há outros dados preocupantes. Por exemplo, 518 jovens tiveram a mão amputada, isso sem falar daquelas crianças que sofreram queimaduras, desenvolveram problemas respiratórios, pulmonares, alergias, complicações gástricas, etc. Antes de tudo, só podemos combater aquilo que conhecemos. O SINAM existe justamente para monitorar e conhecer os agravos e doenças. É com base nos atendimentos da rede de saúde que as informações sobre os acidentes de trabalho devem ser coletadas para fins de análise e de adoção de estratégias, ações e programas que visem a combater o acidente de trabalho e a erradicação do trabalho infantil. De notificações compulsórias no campo ocupacional, os acidentes de trabalho com exposição a material biológico e acidentes de trabalho graves. Assim, por exemplo, dermatoses, DORT, perda auditiva, pneumoconiose, etc., devem ser notificados se relacionados ao trabalho. As pesquisas revelam que são trabalhadores infanto-juvenis na agricultura, mas também trabalhadores mirins na zona urbana, tais como serventes, açougueiros, catadores de castanhas, domésticos, etc. Na rede de atendimento, a notificação do acidente de trabalho infantil é compulsória. A portaria número 204, 2016, define a lista nacional de notificação compulsória expedida pelo Ministério da Saúde. Qual é a dica para se investigar a existência ou não de um acidente? O profissional de saúde, ao tomar conhecimento de um acidente com criança, deve investigar inicialmente qual era o ambiente e a atividade realizada pelaquela criança no momento do acidente, no momento do evento. Existem duas fichas, a FIN, Ficha Individual de Notificação,
a ser preenchida na unidade de atendimento. E existe também a FII, Ficha Individual de Investigação, que deve ser complementada pelo pessoal do Sereste. A cultura de qualificação dos profissionais de saúde e de monitoramento dos agravos deixa muito a desejar ainda. Falta o setor público investir na atuação dos Sereste, falta uma conscientização dos profissionais de saúde para que indaguem aos pais, às crianças sobre as circunstâncias do acidente. Muitas vezes os pais que levam a criança à unidade de saúde têm receio de revelar o verdadeiro motivo do acidente que vitimou a criança. Os pais agem assim porque, diante do receio de uma investigação e de serem responsabilizados judicialmente por aquele agravo. Nesses casos, o profissional de saúde tem que conversar e conscientizar os pais de que somente com a retirada da criança do trabalho é que esta será efetivamente protegida. Enfim, é preciso política pública que retire a criança do trabalho infantil, que permita à criança e o adolescente uma educação decente, uma convivência comunitária e familiar. É preciso se combater a pobreza das famílias, para que as crianças não sejam empurradas para o trabalho infantil. Além do diálogo com as famílias, é preciso que o problema da subnotificação seja um objeto de debate público nas escolas, nas instituições de saúde, na mídia, etc. Sem esse envolvimento, certamente essa chaga social não será enfrentada com eficácia. Obrigada.